Oi, gente linda! Estamos iniciando mais um programa Ângela e Você, como sempre, recheadinho. No programa de hoje, 2 entrevistados maravilhosos, uma do Rio de Janeiro e outro de Curitiba. Ó, o programa tá assim, alçando voo, né, para os estados brasileiros. Do Rio de Janeiro, a Keila de Oliveira, que é mentora, coach, teóloga e vem falar sobre o narcisismo, sobre os relacionamentos narcisistas. Então, você já sabe, né, que vai ser muito interessante. E também no programa, Leonardo da Bag, que é empreendedor e vem falar sobre desenvolvimento pessoal, a importância de você ter conhecimento e se desenvolver pessoalmente para ter sucesso no trabalho, no relacionamento em casa, com a esposa, com os filhos, com os amigos. Então, o programa está recheadinho. Você não pode sair daí. Eu vou para os comerciais e eu volto já. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... No trânsito, para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. TV Leme, seu canal da cidade. Narcisismo, o que será, hein? O termo narcisismo vem do mito grego de Narciso, bonito, jovem e indiferente ao amor, que ao se ver no espelho se apaixonou pela própria imagem, que ele achava perfeita. E comigo para falar sobre o narcisismo, sobre os narcisistas e sobre as mulheres que estão aí, sobre a pressão de um narcisista, está a querida Keila de Oliveira, mentora, coach, teóloga, escritora, escreveu um livro que já já eu vou contar para vocês, e eu tenho certeza que vocês, como eu, vão se apaixonar já pelo tema, imagina pelo livro. Aqui comigo, Keila de Oliveira, da cidade do Rio de Janeiro. É um prazer falar com você, seja bem-vinda, Keila. Muito obrigada, querida, prazer é todo meu. Me sinto muito honrada e agradecida por ter sido convidada para falar de um tema tão relevante nesse tempo, né? O tempo é propício para nós realmente debruçarmos sobre todos os aspectos possíveis para que possa servir de ajuda, de uma mão estendida para quem sofre hoje, né? Keila, vamos contar um pouquinho da sua história. Como foi que você entrou por este caminho aí de ajudar pessoas, né, de conduzir pessoas à liberdade emocional através de quebra de padrões, né, que é tão difícil a gente quebrar padrões, né, do ser humano. Como foi que você iniciou este seu caminhar aí? Então, a partir de uma consciência expandida na minha própria vida, né? Nós, às vezes, repetimos padrões, né, principalmente quando se trata de dores que a gente não consegue entender de onde vem. Então, a gente repete e a gente pensa assim, muitas pessoas, às vezes, podem pensar assim, isso é um karma, isso é um castigo de Deus, isso é algo que eu não tenho acesso e eu não tenho como mudar. Mas, na verdade, é o contrário. No momento de maior dor da nossa vida, é onde nós estamos mais próximos de acessar o maior momento da nossa história, que é onde nós acessamos a nossa libertação. Então, eu costumo dizer o seguinte, benditos conflitos reveladores, que nos trazem recados e nos trazem, é como se fosse aquele carteiro que bate a porta
e ele traz uma encomenda, uma revelação, uma mensagem oculta que eu não iria olhar para aquilo que está por trás se não fosse aquele conflito. Então, eu começo a minha investigação a partir da minha própria vida, quando eu paro e penso, não é possível repetir tantas vezes a mesma história. E aí eu começo a entender mais sobre isso, e quando vem conhecimento da verdade, porque uma coisa, Ângela, é verdade e a outra coisa é a interpretação da verdade. Muitas vezes nós sabemos contar muito bem as nossas histórias com base em ilusões, projeções holográficas. E Jesus já dizia isso, né? Tira primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, a gente só pode acessar a transformação e uma mudança real se a gente tiver coragem de olhar para dentro de nós, porque, de fato, a saída é para dentro. E a gente fica nessa briga, né? O tal do self-talk, que a gente fica aqui brigando com as próprias compreensões que a gente tem daquilo que a gente vive, e hoje muito falado em crenças limitantes, né? E aí a gente fica nessa, porque veio de lá do passado, foi de um relacionamento antigo que as coisas se repetem. E como que se explica isso? Então, o que acontece? Com base nos estudos que eu fiz, científicos, a gente explica da seguinte forma. Nós, quando nascemos, temos o nosso inconsciente biológico que está sendo formado desde antes da nossa gestação. E esse inconsciente biológico, ele é a resposta do inconsciente familiar nosso. Então, ali na nossa família, no ambiente que nós nascemos, onde nós fomos gerados, já existe uma predisposição para crenças. E crenças, Ângela, elas não são nem positivas nem negativas. Elas são necessárias para a sobrevivência da humanidade. Então, muitas vezes, uma crença serviu para minha avó, para minha mãe, mas não serve mais para mim hoje. Então, a questão da crença, que se chama limitante, é tudo aquilo que bloqueia a minha felicidade. Jesus veio para nós termos vida e vida em abundância, e não para nós sobrevivermos. Mas muitas crenças que são instaladas em nós na infância, de falta, de escassez, de medo, a crença, por exemplo, da separação, de que nós estamos separados de Deus, essas crenças, elas nos fazem caminhar dentro de uma mentira, que é uma ilusão da falta. A falta, por exemplo, é uma crença potente que me faz acreditar que eu tenho uma falta real, quando na verdade eu não tenho, porque a Bíblia diz que nós somos completos em Deus, e mesmo quem não crê na Bíblia e crê na mente criadora, né, a mente por trás de tudo, sabe que nós podemos ser completos e plenos em Deus. É tanto mentira a crença da falta, Ângela, que nós podemos sobreviver muito tempo, muito e muito tempo, dentro de uma ilha deserta, por exemplo. Se nós acreditarmos, nós vamos encontrar água, nós vamos encontrar comida, porque o nosso inconsciente biológico, ele trabalha para nos manter vivos. Então, isso é uma mentira de que nós temos uma falta. E o problema da crença da falta é pior ainda, porque eu passo para o outro a possibilidade de suprir essa falta em mim, quando nem o outro pode suprir nada, nem nele. Só Deus pode nos suprir tudo. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que está em dependência emocional, o que ela tem? Ela tem a síndrome de um pensamento repetitivo. É isso que ela tem. Me dê um pensamento, eu te dou um sentimento, me dê um sentimento, eu te dou uma ação, me dê uma ação, eu te dou um hábito, me dê um hábito, eu te dou o seu caráter, me dê o seu caráter, eu te dou o seu destino. Então, se eu quero não sentir algo, eu preciso ir na fonte. A fonte é o quê? O meu pensamento. O que tem nesse pensamento? Uma crença limitadora, bloqueadora. Por exemplo, quando a gente tem uma crença que nos potencializa, nenhum conflito paralisa a nossa vida naquele aspecto, por exemplo, profissional, no âmbito das amizades. Mas quando eu tenho uma crença limitadora, é como se eu tivesse uma caixinha de proteção dessas crenças, e esses conflitos vêm e eles se instalam ali justamente porque eles têm onde ficar. Mas se não tem crenças limitantes, não tem crenças bloqueadoras, é impossível que um conflito fique, se instale ali. Então, quando você pega essa questão do narcisista, ou psicopatas, ou nomenclaturas à parte, porque eu acho que não deveria ser essa a nossa preocupação,
né, de diagnosticar ninguém. Quem tem que diagnosticar são os psiquiatras e os psicólogos que estão capacitados, né, com doutorado nessa área. Eu penso assim. Então, não é da nossa alçada diagnosticar se é narcisista, se é psicopata, se é nomenclaturas à parte. O que a gente precisa, de verdade, é entender o seguinte: a minha angústia não mente. A angústia é uma realidade. Algo não está bem. Então, meu corpo sente, meu espírito sente. Então, preciso parar e olhar. Mas a maioria das pessoas, elas estão nessa história de diagnosticar, né? Eu tenho que saber se é narcisista ou se não é narcisista. Querida, sua angústia não mente para você. Não mente. Então, pare e pense. Agora, você se colocou nesse lugar. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que me procuram. Por isso que a minha mentoria, ela é disruptiva. E aqui tem que ter coragem de olhar para dentro. Porque não adianta eu olhar para fora e começar a rotular as pessoas, diagnosticar as pessoas, porque eu não vou sair do lugar. Então, o conflito, ele não vem para mim para que eu possa ficar, ó céus, ó vida, ó azar, mais um narcisista. Não. É mais uma oportunidade. O carteiro está batendo na minha porta com uma mensagem oculta para mim. Qual? Você tem uma crença errada a seu próprio respeito. De que você tem falta, você precisa de alguém para te fazer feliz, de que você sozinha não é completa. Então, ou eu olho para essa crença lá dentro, tento investigar, e na minha mentoria eu tenho 7 conceitos de investigação da crença limitante, das crenças bloqueadoras, ou eu investigo isso e peço a ajuda do Espírito Santo de Deus para que eu possa compreender que essas crenças fizeram parte da minha avó, da minha mãe, da minha bisavó, mas eu vim nesse tempo justamente para curá-las e curar a minha geração para frente. Ou eu faço isso e falo, Deus, deixa comigo que o negócio é para dentro e eu vou lá no útero se precisar, mas eu vou sair daqui com esse mindset transformado. Ou eu faço isso, ou eu vou ficar de narcisista em narcisista. E aí você abre uma caixinha de pergunta, por exemplo, o que as pessoas perguntam? Ai, será que ele é narcisista? Será que ele não é narcisista? Querido, sei. Meu assunto não é esse, por mais que pareça que é. Meu assunto é cura, é libertação, é mudança de mente, é amplitude, é liberdade para existir. E você começa a entender que sua mente não é você. Você pode mudar as coisas a partir da sua mente. A nossa mente, ela é capaz de fazer do céu um inferno e do inferno céu. Com o que eu estou alimentando a minha mente? O que eu penso a meu respeito? Ah, mas a minha mãe me rejeitou. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que fala, a minha mãe biológica não me quis. Aí eu fui adotada por uma pessoa e morei a 200 metros da minha mãe biológica a vida inteira. E aos 20 anos eu descobri isso. E a minha mãe biológica continuou não querendo me conhecer. Mas, essa pessoa mesmo me disse, mas Deus quis a minha vida e me amou. Não importa o ventre que me trouxe a vida. O que importa é que eu vim. E eu vim para amar, inclusive para curar a minha mãe biológica e a minha mãe adotiva. Para mim é isso, a pessoa entendeu tudo. Agora, eu passo a vida com o pires na mão, ó céus, ó vida, ó azar, eu só vou atrair o quê? Mais narcisistas, mais psicopatas, porque se eu sou a vítima, eu tenho que ter um abusador. Então, ou eu assumo o meu papel e do que a Bíblia diz sobre mim é a verdade, ou então a gente vai ficar batendo cabeça e as farmácias vão vender tarja preta cada vez mais. Né? E com isso, eu sempre falo na minha mentoria, vou falar aqui também, o mundo espiritual é real, existe, e as trevas não estão para brincadeira. E quanto mais você passa um dia chorando dentro do quarto do narcisista, menos o reino de Deus ganha, mais o reino das trevas avança. E a gente não veio aqui para saciar o nosso próprio umbigo. Né? E a Bíblia diz que nos fins dos tempos os homens ficariam avarentos, gananciosos, egoístas, e o Deus deles seria o próprio umbigo, o próprio ventre. E a gente não veio aqui para isso. Então, eu sempre falo, você não nasceu no dia do seu aniversário, querido. Você nasceu antes da fundação do mundo. Você chegou aqui nesse dia para a expansão de um governo. Se você crê em Deus, em Jesus Cristo, né, como filho de Deus, você nasceu de novo. Você tendo visto, tendo entendido, tendo sentido ou não sentido, você nasceu de novo. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que
Nesse dia e nessa hora, você foi transportado do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Ai, Keila, por que eu não vivo, então, à altura dessa revelação? Porque isso aconteceu no seu espírito, que já foi salvo. A sua alma está sendo salva e o seu corpo será salvo. Quem que salva a sua alma? Você mesmo, transformando o seu pensamento. Por isso que Paulo vai falar aos Romanos, eu rogo, eu imploro para vocês, que vocês mesmos transformem a mente de vocês pela renovação da palavra. Então não tem outro caminho. Eu conheço um que liberta o narcisista, psicopata, do capeta, do diabo. É Jesus Cristo, não tem outro. E é com ele que eu faço minha mentoria, entendeu? Ô, Keila, maravilhosa explicação. E a gente vai continuar ainda aqui na nossa conversa, mas agora eu tenho que ir para os comerciais. Vocês não saiam daí, porque eu estou aqui com a Keila de Oliveira, está falando aí sobre renovação, né? Abertura de mente, compreensão daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa e como a gente age. E a gente volta já já, não saia daí não. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... No trânsito, para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. TV Leme, seu canal da cidade. Keila, olha, você falou tanta coisa importante e a gente está falando de liberdade emocional, né? Da gente, tudo aqui começa na mente, a nossa criação foi através da mente de Deus. Mas as pessoas têm mania de se apegarem àquilo de negativo, como você disse, muitas falam, inclusive, do dedo podre, né? E isso aí é uma lei da atração, inclusive, não é? Sim. É verdade o seguinte, ó, eu vou falar dessa lei da atração e vou falar o que Jesus disse sobre ela, tá? Quando Jesus disse assim, olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Até aí tudo bem. Mas ele diz o seguinte, se a luz que há em ti for trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus está dizendo com isso? Parece um trocadilho difícil de entender, parece que Jesus estava dificultando para a gente não entender, mas não, o que ele estava dizendo é o seguinte, se a luz que você pensa ter em você, que é a luz da sua compreensão de vida, o que é treva? Ignorância. Se essa luz for trevas, que grandes trevas serão, ou seja, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu sou. A minha assinatura magnética é o que eu sou por dentro. Então, por isso que muitas vezes Jesus fala, nossa, vocês me louvam com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Porque não tem como driblar o campo espiritual, o mundo espiritual, o mundo quântico, cósmico, como você quiser chamar. Não tem como driblar. Então, por que eu quero tanto ser feliz, mas eu tenho o dedo podre? Porque, na verdade, o que está dentro é uma falta, é uma dor, é um rancor, é uma mágoa, é uma rejeição, é uma depressão, é uma angústia. O que está dentro é isso. Vai reverberar o quê? Exatamente isso. É impossível eu ter dentro de mim o mais puro amor, liberdade, graça, perdão e reverberar aqui fora maldade e atrair narcisista. Não tem como. Então, eu entendi isso na minha vida, que eu, como do menina, eu tive ausências e ausências do meu pai, e eu passei a minha vida procurando meu pai. A minha rejeição da infância me levou para um lugar onde eu colhia migalhas, como se fossem banquetes. Por quê? Porque eu não tinha certeza de que eu era amada de verdade. Até o dia que eu entendi, pela compreensão do Espírito Santo de Deus, que eu era, sempre fui e sempre serei amada incondicionalmente pelo meu pai que me fez.
E aí eu liberei meu pai, eu liberei tudo quanto é narcisista, perdoei todo mundo e falei, ô Jesus, por que é que eu não descobri isso antes, gente? Minha vida tinha sido mais fácil. Então eu escrevi esse livro, que se chama Migalhas Nunca Mais, porque no final dele eu falo de uma mesa de banquete, onde eu chego nela e tinha música, tinha celebração, tinha festa, e era para mim, porque um filho que está perdido, uma filha que está morta, precisa ser celebrada quando ela é encontrada. Então é basicamente essa compreensão de que o mundo não nos deve nada. Sabe, as pessoas que nos feriram também foram feridas. Ah, Keila, você está defendendo narcisista? Não, definitivamente não. Por quê? Porque eu acredito de verdade que todos nós temos consciência do que fazemos. Tá? Todo mundo sabe a diferença da mão esquerda para a mão direita. Todo mundo sabe o que é perverso, o que é santo, o que é puro, o que não é. Todo mundo sabe. Então a Bíblia deixa muito claro que com os perversos não é para a gente nem sentar à mesa com eles. A Bíblia fala, sequer comais com eles. Então não estou defendendo perverso, até porque todo mundo tem o direito de fazer a sua escolha. Mas eu acredito sim que toda maldade ela tem uma raiz. É o mundo das trevas e é o pai da mentira que cega a mente humana e leva as pessoas a fazerem o mal. Porém, eu sou completamente contra essa história de perdoar alguém perverso no sentido de colocar ele para sentar à mesa com você. Perdoar sempre. Sentar à mesa de novo, não. Por quê? Porque a Bíblia que fala isso. E outra, Jesus podia ter salvado Judas. Ô Judas, meu querido, não vai me trair, não. Jesus estava na mesa com ele, gente. Na mesa. Judas, não me trai, não, velho. Tu vai me trair por quê? Tu tá precisando de R$ 30? Pega o cartão, compra lá o que você precisa. Sabe por quê? Eu vou morrer de qualquer jeito. Sabe o que Jesus falou, Ângela? Ô, Judas, brother, o que você tem para fazer? Vai lá e faz logo. Revela quem você é, Judas. Faz logo. Mas Jesus não era o salvador do mundo, gente. Por que ele não salvou Judas? Porque Jesus não veio safar o safado. Ele veio salvar o perdido, que deseja e que se arrepende. Então, se arrependeu. O narcisista se arrependeu. Mostra fruto de arrependimento. E fruto demora. Tem que plantar, tem que regar, tem que esperar. Deus não transforma? Transforma qualquer pessoa. Para Deus não há impossíveis. Mas não é da minha alçada transformar ninguém. Eu perdoo e sigo a minha vida. A minha vida. Jesus mesmo chegou diante de Jerusalém e disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Eu quis muito ajuntar vocês como uma galinha junto seus filhotes debaixo das minhas asas. Vocês não reconheceram o tempo da minha visitação. Então não me vereis mais. Uai, gente, mas Jesus não era o salvador do mundo? Por que ele não deu uma outra chance? E um blá, blá, blá? Não me vereis mais, até que vocês digam, Baruch Rabá, bendito é o que vem em nome do Senhor. Se Jesus fez isso, por que eu vou me meter a salvadora do mundo? Não vou. Eu não vim para salvar ninguém. Eu vim para ser salva, levar o amor e a paz. E uma forma de você liberar a vida do perverso é você entregando ele para ele mesmo, na mão dele. Entrega, perdoa, ora por ele, mas demanda sumir da sua vida. Porque se você der outra chance para ele, ele te mata. E outra coisa, a igreja é muito responsável por isso. Que muitas vezes uma pessoa vem e fala, eu estou apanhando, ele está me batendo, ele está me ameaçando, e os pastores estão falando, volta lá e conversa com ele. Com medo de levantar a bandeira do divórcio. Pois eu levanto, sim, a bandeira da vida. Porque a vida é maior do que o casamento. Então, uma mulher vai perdoando o marido 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, 20, 30. Quando ela tenta ir na polícia, ele vai lá e mata ela. Por quê? Porque ela alimentou a perversidade do perverso. Não se alimenta a perversidade do perverso. Para isso, existem leis. A Maria da Penha está aí. Vá na delegacia cheia do Espírito Santo de Deus. Não vá com raiva. Não vá por vingança. Vá por ser leal, ética, moral e pelo seu dever de cidadania. Porque se ele não matar você, ele mata a próxima. É isso que eu sempre falo. O Keila, e é a mais pura verdade isso que você está falando, e a pergunta que eu te deixo é que muitas mulheres, inclusive, que sofrem na mão de narcisista, que chega a esse ponto de apelar para a justiça e até tem a medida protetiva, e ela
fura, burla essa medida protetiva e volta. O que que é isso? O que que essa mulher, ela não sente amor próprio, ela é insegura, o que que essa mulher sente e o que ela precisa fazer para realmente se libertar? Por quê? Foi feito tudo, a justiça fez tudo por ela, e ela ainda volta com os filhos, e como você me explica isso? Tem uma frase que eu amo de Hipócrates, o pai da medicina. Ele disse o seguinte: antes de você curar alguém que está enfermo, pergunte para essa pessoa se ela quer realmente se libertar daquilo que a enfermou. Porque muitas pessoas não querem. Não é à toa que Jesus chegou lá no tanque e disse para o paralítico: você quer ser curado? O paralítico disse: peraí, Jesus, não é assim não. Eu estou aqui, tem 38 anos, tem um anjo aqui que mexe essa água. Ele começou a dar um monte de desculpas. Essas pessoas que não me colocam na água, ou seja, ele não queria ser curado. Porque quem quer ser curado responde: sim, eu quero. E muitas vezes as pessoas não querem, as mulheres não querem. Mas vamos lá, vamos voltar lá no paralítico. Por quê? Por que que eles não querem? Porque eles não têm consciência daquelas crenças que estão paralisando naquele lugar. Nem o paralítico tinha. O paralítico estava cheio de crença limitante, que o outro era responsável por colocar na água, que isso, que aquilo, que ele era vítima, que o anjo era um irresponsável porque não mexia a água direito. Ele acreditava em um monte de mentira. Então, essa mulher que volta, ela está na culpa, no medo, a mente dela está sob o poder de dominação de Satanás, sem medo de errar, está. Porque se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você sai de casa, você vai dormir num colchão, se for o caso, como foi o meu. E hoje eu estou gravando isso aqui de dentro da minha casa própria, que o Senhor me deu. E eu não tive medo de sair de uma casa que tinha garagem para 6 carros. Por quê? Porque eu entendi que se o filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Então, essas mulheres que estão sob esse poder de dominação de Satanás, estão presas. E o que a gente precisa fazer por elas? Amá-las, orar por elas e levar essa mensagem de amor, como eu faço aqui. Todas as pessoas, Ângela, as pessoas mais arrogantes que chegam aqui para me pedir ajuda, e às vezes vêm até com uma certa arrogância, eu entendo que são as mais feridas. E eu abro meu coração e eu encho de amor por elas. Daqui 2 reuniões, 3 mentorias comigo estão desabando, chorando na tela e dizendo muito obrigado, porque eu encontrei o amor de Deus. Mas se eu não tiver, se você não tiver, se nós não tivermos essa visão além do alcance, que é essa visão espiritual, veio com arrogância, a gente vai devolver a arrogância. Quanto mais arrogante uma pessoa é, mais ferida ela está. Então, eu faço desse jeito. Eu falo a verdade, eu acendo a luz e as baratas fogem. É isso que eu faço o tempo todo, 24 horas por dia na minha mentoria. E o cão tem que ir embora. Cão dos infernos, entendeu? Até arrepiei agora, acende a luz e as baratas vão embora. Nós estamos já chegando no final, meu Deus, você vai ter que voltar outras vezes. Chegando no final, e eu quero fazer 2 perguntas sobre a insegurança na mulher e os ciúmes. Sim. Ela ajuda com esse sentimento de insegurança, de achar que ela não está à altura dela se diminuir, e desse ciúmes possessivo para que o homem tenha reações narcisistas, assim, e segurar mais e prender mais a mulher? Ciúmes e insegurança, o ciúme é obra da carne, né? Uma obra tão inútil, né? Porque quando você começa a entender a gestão da sua mente e, com isso, a gestão das suas emoções, você entende o seguinte: ciúme serve para quê? Para nada. Aliás, serve sim para contenda e confusão. Então, quando uma mulher ela entende o valor que ela tem em Deus, ela não se compara com ninguém. E se ela não se compara com ninguém, ela jamais se desrespeita. E quando eu fico mostrando cenas de ciúmes ou aceitando cenas de ciúmes, eu estou me desrespeitando. Quer dizer, se você não me respeita e provoca ciúme em mim, não senta nem na mesa comigo. Porque eu sei quem eu sou, para onde eu estou indo. Ninguém vai me tirar do meu propósito. Se eu estou precisando provocar ciúme em você para você me ver, aí, querida, a pessoa que está fazendo isso, ela precisa de um tratamento, de uma imersão radical. Porque ela está o tempo inteiro atrás da busca por aprovação. Isso, quem faz, é o inconsciente biológico, nosso inconsciente. Porque ele percebe, imagina que eu sendo rejeitado por alguém ou não sendo aceito por alguém, eu estou à beira da morte. É a mesma sensação da morte. Só que isso é verdade?
Não, não é o meu inconsciente racional que manda em mim. É a mente de Cristo que opera em mim e transforma tudo ao meu redor, dentro e fora. Migalhas nunca mais, sem Mas ciúme, sem migalhas nunca mais, não é, Keila? Me fala aí para as pessoas que estão nos assistindo, muitas mulheres nos assistem, muitas mulheres estão vivendo num relacionamento narcisista, inclusive o que nos preocupa são muitas jovens, inclusive, vivendo em relacionamentos, outras tomando até remédio para acabarem com a própria vida. Me fale, então, como chegam até você, como fazem para também adquirir o seu livro, Migalhas Nunca Mais, e o seu contato, porque eu tenho certeza que muitas vão buscar por essa ajuda, porque tem horas que a gente não consegue sair sozinha, a gente precisa realmente de um profissional que nos conduza para essa liberdade emocional, não é, Keila? querida. E eu louvo a Deus por Ele ter me levantado e validado o meu chamado na Terra através desse canal tão simples, assim, que foi iniciado tudo no Instagram. Eu tinha 3.000 seguidores e até o dia de hoje eu nunca patrocinei nenhum vídeo e a gente chegou a já a marca de 127.000 seguidores também. E eu criei uma mentoria que chama Mentoria Exponencial Migalhas Nunca Mais, que é disruptiva, de libertação, de transformação, onde a gente vai confrontar ali, duvidar, né, das nossas crenças, das nossas distinções, convicções, paradigmas e por aí vai. Então, no meu Instagram tem ali na bio um link. Se você clicar, você fala direto aqui no nosso canal para agendar a sua mentoria presencial, a nossa mentoria online, mas ela é exclusiva comigo, por enquanto, porque daqui a pouco eu não tenho como mais fazer individual. A gente já está vendo já uma forma para fazer a mentoria em grupo, para abranger mais pessoas, né? E o livro, tem o link lá no meu Instagram, e a partir da semana que vem, todas as lojas, Amazon, Americanas, Shopee, todas as plataformas vai estar vendendo a partir da segunda-feira da semana que vem. Já está no formato de e-book na Amazon, tá? Para quem quiser. E quem quiser o livro físico no meu Instagram, eu mando autografado com uma dedicatória, tá bom? Que maravilha, eu com certeza vou querer. Muito obrigada por sua participação, amei te conhecer, você, desde o minuto em que eu te chamei pelo Instagram, você imediatamente me atendeu, aceitou o meu convite, então agradeço muito a sua presença hoje no programa, está portas abertas para voltar outras vezes, porque tenho certeza que você tem muito a acrescentar em nossas vidas, né? Como mulheres e, por que não, dos homens também, né? E que Deus te abençoe sempre com este amor que a gente percebe no seu jeito de falar, na sua calma e em tudo que você transmite para a gente. Muito obrigada, um beijo grande no seu coração, muito obrigada, muito sucesso para você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A honra é toda minha. Que sensacional! Eu amei este bate-papo com a Keila. E olha, nós temos que assistir e assistir e assistir a esse programa. Várias vezes eu farei isso. Mas agora eu vou para os comerciais e daqui a pouquinho outro bate-papo que tenho certeza que será muito enriquecedor com o Leonardo da BAG da cidade de Curitiba. Volte já. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. TV Leme, seu canal da cidade.
aqui comigo Leonardo da BAG, da cidade de Curitiba, que graças a Deus é meu sobrinho, filho da minha irmã, filho de Ricardo da BAG, minha irmã Cristina, e assim, por quem eu tenho um grande amor e muito orgulho da inteligência, né, da capacidade profissional que ele tem. É por isso que ele está aqui para falar hoje com a gente sobre desenvolvimento pessoal. Leonardo, é um prazer recebê-lo no programa. Foi difícil, mas hoje eu consegui. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Super obrigado pelo convite. Espero conseguir contribuir bastante hoje no tema que é uma das minhas paixões aqui de poder falar sobre. Então, super obrigado pelo convite. E vamos falar hoje sobre desenvolvimento pessoal, e eu vou deixar o convite no ar para falar sobre também o pai Leonardo da BAG, que está aí com um canal falando da paternidade, do pai presente, e isso muitíssimo importante. Então, já está o convite feito aqui no ar. Leonardo, o Leonardo é empreendedor, né? E fala aí vários idiomas, enfim, foi educado lá, alfabetizado na Alemanha, enfim, tem muito conhecimento. E a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal. Nos últimos anos, com o advento da internet, né, das redes sociais, depois da pandemia, com o trabalho feito através da internet, muita gente adotou uma nova forma de trabalho, home office, e se fala muito em desenvolvimento pessoal. Leonardo, o que vem a ser esse desenvolvimento pessoal? Como é feito? Quando é preciso buscar? De que forma? Deixo com você. Eu acho que o ponto de partida do desenvolvimento pessoal é se conhecer, né? Saber um pouco mais sobre você mesmo. E acho que saber sobre você mesmo começa com ter essa curiosidade. Quem é você? Como que você responde essa pergunta, né? Quando você vai se apresentar, o que você fala? Acho que esse é o básico, né? De você conseguir entender um pouco de si, da sua história. Quem melhor do que você para ser o especialista sobre você? E eu acho que se desenvolver parte do princípio de se conhecer. Então, se conhecer no ponto quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, no que você é bom, no que você não é bom. E quando você sabe dessas coisas, você passa a ter a oportunidade de melhorar o que você não está satisfeito, ou às vezes até aperfeiçoar o que você está satisfeito. E acho que à medida que você se desenvolve, você começa a ganhar um pouco de mais gosto e mais paixão ainda por se desenvolver, porque quando você se conhece, você se trata bem, você trata bem as outras pessoas à sua volta. Então, acho que facilita uma série de coisas, de convivência, de estar feliz. Então, é difícil colocar tudo numa caixinha só, porque a gente acaba sendo mais complexo, mais completo, mas para mim querendo ou não, você não vai ter muita escolha a não ser se conhecer e se desenvolver. Leonardo, bem lá atrás, né? A gente não pensava nisso e a gente ia para o mercado de trabalho naquilo que aparecesse e, de repente, passava muitos anos trabalhando em algo que não gostava, sofrendo com isso, né? Porque a gente sofre, porque a gente começa a se tratar mal e, com isso, tratar mal a outra pessoa. Então, chefes, gerentes, patrões, era aquele distanciamento, né, entre o funcionário, e quanto mais baixo na escala de cargos, no chão de fábrica, por exemplo, ainda eram mais maltratados, enfim, e não se falava nisso, né, no desenvolvimento pessoal. Qual foi a década que as pessoas começaram a se interessar mais por se conhecerem, inclusive as chefias, as gerências, hoje
É diferente o tratamento entre gerente, chefe e funcionário, não é isso? Isso também, eu estou falando do modo empresarial, mas esse desenvolvimento vai também influenciar, claro, no relacionamento entre marido, mulher, pai e filho, enfim, né? Eu acho, assim, eu não sei dizer exatamente o ano que isso se tornou mais comum, mas eu acho que a internet contribuiu muito para que as pessoas tivessem mais interesse, ou as pessoas que já tinham interesse passam a ter mais voz para propagar esse tipo de conhecimento, para dizer que é realmente importante, interessante se conhecer e que isso acaba sendo uma ferramenta ou um caminho que vai facilitar a vida de todo mundo, a sua vida e as pessoas que convivem com você. Então, essa parte de explorar, né, quem você é, ajuda você a conseguir ter a clareza de que esse trabalho que você está, nessa posição que você está, se você está buscando a satisfação ali dentro, ou se não, o trabalho para você é um lugar onde você está conseguindo o seu salário, mas a sua realização pessoal acaba sendo depois do trabalho ou em outro lugar. Então, acho que aqui não tem certo e errado também, é você ter a clareza de, não, o meu trabalho é o lugar onde eu me realizo. Não, o meu trabalho é o lugar onde eu recebo o meu dinheiro para pagar as contas e eu me realizo, sei, jogando bola, ou me realizo fazendo outra coisa. Eu acho que aqui é a ter um pouco da intencionalidade, você conseguir ter a consciência em cima dessas coisas e saber se realmente aquele trabalho é o que você está buscando. À medida que você tem essa reflexão e você consegue saber, não, nesse trabalho aqui eu me realizo, ok. Então você começa a ficar em paz com isso. Agora, não, eu quero ter realização no trabalho e o meu trabalho não me realiza. Joia. Daí começam as perguntas. Por quê? O que você está buscando como realização? É o desenvolvimento, é um desafio mental? É crescimento? O que é? À medida que você vai explorando isso, você começa a entender, beleza, eu estou no ponto A e quero ir para o ponto B. E aí você começa a poder criar esse caminho, né, até o ponto B. Acho que tem um pouco daquela frase da Alice no País das Maravilhas, né? O gato, o chapeleiro maluco pergunta para ela, mas para onde você está indo? E ela fala, eu não sei. Mas então qualquer caminho importa. Se você não faz ideia de para onde você vai, tanto faz, você está indo para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Então, claro que essa é uma analogia, né? Não é para levar a ferro e fogo isso, mas é ter um pouco mais de clareza de se no lugar onde eu tô feliz ou não, ou tem coisas que me deixam feliz ou não, e se tem coisas que não, e essas coisas na balança pesam mais do que o que sim, é o que você vai fazer com isso. Então, acho que esses são os pontos de partida, sabe? E quando é que a jovem, começam a estudar, né, então optam lá pela formação que querem ter, e quando é que elas devem sair só da parte acadêmica e procurar esse desenvolvimento pessoal? Como e onde, Leonardo? Em que fase da vida você aconselha que a pessoa procure? Porque assim ela, de repente, vai lidar, né, não só na faculdade enquanto está fazendo, ou vai até escolher pela formação certa, em vez de escolher pela formação mais rentável, ou porque o pai escolheu. O que você me fala a respeito disso? Eu acho que não tem uma idade mínima para isso, mas que isso afeta, inclusive, o aprendizado, o quanto você acaba indo bem ou mal na escola. Por que né, a gente fala que as crianças são páginas em branco, ou livros em branco, né? E aí você vai preenchendo esse livro.
Por que tem crianças que vão bem na escola e tem crianças que vão mal na escola, mais novinhos? Não é porque uma criança é melhor do que a outra, ou tem mais QI que a outra, ou coisa do tipo. A resposta ali está, provavelmente, uma criança tem um tipo de aprendizagem mais compatível com o tipo de ensino que está sendo dado naquela escola. Então, é muito maluco a gente pensar que provavelmente todos nós que, né, já fizemos faculdade e tudo mais, a gente nunca teve uma matéria sobre como aprender a aprender. Como você aprende? Que tipo de ensino que de fato faz você aprender melhor, né, para o seu jeito. Então, a gente passa por toda uma grade de escola, de depois graduação, sem saber que tipo de aprendiz a gente é. Se a gente é mais visual, se a gente é mais auditivo, se a gente é mais sinestésico. Então, quanto mais jovem o mosquitinho do interesse por se conhecer te picar, melhor, porque daí você entende, não, o meu aprendizado é auditivo, então, nossa, quando eu presto atenção na aula, eu super aprendo. Ah, não, o meu estilo de aprendizado é mais sinestésico, então, nossa, não, a aula em si não é muito onde eu aprendo, o que eu mais aprendo é quando eu mesmo vou lá e faço as minhas anotações e tento pegar a coisa, ou quando eu me movimento. Essa consciência vai te ajudar a conseguir colocar mais energia no que de fato funciona para você, e não só seguir aquele rio da vida que vai te arrastando. É você realmente poder sentar na cadeira do motorista e dirigir a própria vida. Então, eu acho que na parte de aprendizado é isso, e também na parte de escolher, né, um pouco a carreira em si, é tentar entender o que tem naquela carreira, explorar isso, conversar com pessoas que, né, seguiram aquele caminho para entender quais foram as motivações, o que é bom, o que não é. Esses pedaços são importantes para você criar a sua própria opinião sobre isso, não só consumir opiniões prontas que vão ter sobre esse assunto. Então, Ângela, eu acho que impacta em várias etapas da vida, e quanto mais cedo, melhor. Acho que, se for deixar um macete para isso, é se perguntar mesmo, ao se deparar com algum conceito novo, o que aquilo agrega na sua vida? Como que aquilo vai te fazer melhor naquele momento do que estava antes? Maravilhoso, maravilhoso. Estou aqui aprendendo. Eu tenho certeza que o nosso público também está aprendendo aí com você a importância desse desenvolvimento pessoal, mas agora a gente vai para os comerciais e daqui a pouquinho eu volto com o Leonardo, que ele vai falar também a importância de você ir bem preparado para uma entrevista comercial, né? Uma entrevista de emprego, e a gente volta já, não sai daí não. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. TV Leme, seu canal da cidade. Eu estou aqui falando com o Leonardo da BAG, a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, e no outro bloco ele falou coisas muito importantes. Inclusive, Leonardo, você encerrou o primeiro bloco falando sobre, né, as pessoas visuais, auditivas e sinestésicas,
e que a gente sabe que tem um diferencial delas de entendimento, de repente, numa palestra, numa sala de aula, enfim. E hoje a gente ouve falar isso, porque a gente vê aí diversos cursos pela internet, inclusive na comunicação, e a comunicação, tanto televisiva como agora pela internet, se preocupa muito nisso, com cores, com jingles, com palavras que chamem atenção para esses 3 diferentes públicos. E isso vem mudando a educação, inclusive, a formação de profissionais, as empresas, Leonardo? Sem dúvida, eu acho que quanto mais você conseguir ter conteúdos direcionados para cada público, à medida que esse público sabe qual é o tipo de conhecimento, qual é o tipo de ensino que tem a melhor efetividade para essa pessoa para aprender, você consegue, como empresa, por exemplo, ao fornecer grades diferentes, ou até como instituição de ensino, oferecer grades diferentes para cada tipo de pessoa, deixar na mão dessa pessoa poder escolher que tipo de ferramenta de ensino ou método de ensino essa pessoa vai consumir, para que esse investimento de energia dessa pessoa realmente tenha a melhor absorção possível. Então, por um lado, eu acho que instituições de ensino, empresas, estão começando a evoluir, de oferecer um conteúdo cada vez mais diverso e específico para cada público. Também vai depender muito de cada pessoa em se entender, né, se explorar, para conseguir entender, beleza, se eu quero aprender isso, então eu vou por esse caminho, porque esse é o caminho que é melhor para mim. Então, exemplo prático aqui, eu entendo que eu gosto muito de aprender por conta própria, e eu tive a sorte, né, de ser visual e auditivo. Então, prestar atenção numa aula para mim não era um grande problema, e eu tinha uma alta retenção daquela aula. Só que hoje em dia, eu entendo que eu gosto de definir qual é a ementa que eu vou buscar, que tipo de conteúdo eu vou buscar. E aí, a partir disso, de entender como eu aprendo, eu vou montando o que eu quero aprender. Eu uso ChatGPT para me ajudar, eu uso uma série de anotações aqui para me ajudar. Então, eu gosto de ir construindo o meu conteúdo, a minha trilha de aprendizado. E hoje eu sinto que eu consigo ter um retorno sobre o meu investimento muito melhor quando eu crio a minha trilha de aprendizado. Então, esse é o meu caso. Pode ser que existam várias pessoas que não preferem uma aula lá já preparada, né, de um curso específico, entra para escutar aquela pessoa para dizer, joia, não tem certo e errado aqui, tem o que funciona para você. E acho que essa parte do desenvolvimento pessoal é o que tem um retorno infinito. Quanto mais você se entende, melhor vai ser a sua vida. A gente está falando aqui de aprendizado, mas a consequência disso é em várias áreas da vida. Profissional, pessoal, relacional. Você falou uma coisa aí que as pessoas têm que prestar muita atenção, anotar até num papel, de repente pôr lá na porta da geladeira. A gente precisa se entender e buscar aquilo que cai de acordo com aquilo que eu busco, com aquele entendimento, como o Leonardo falou, porque não adianta eu querer entender o que o outro entende, ou ser o que o outro é, ou fazer o que o outro faz, porque cada um é um ser individual, não é, Leonardo? Então, realmente... Eu, por exemplo, adoro buscar conhecimento, adoro. Eu estou em constante busca de conhecimento, uma hora aqui, uma hora lá, e como você, eu gosto de anotar aquilo. Tenho caderno de cursos, que na pandemia tanta gente se fechou, e eu aproveitei esse fechamento para aprender, né, e buscar conhecimento, e isso ajuda em todas as áreas, tanto
na profissional, como na familiar, como na relação de amizade, enfim, porque você consegue, quando a gente se entende, a gente consegue entender o outro. Né? Porque, de repente, a pessoa nem se entende e está querendo entender o outro, está querendo julgar o outro, e está querendo condenar o outro, não é por aí? Exato. Eu acho que quanto mais você investir em se entender, mais fácil vai ser conviver com você. Porque tem dias que você acorda que você não está bem. Sim. E se você tem consciência de que você não está bem, você consegue, né, com as pessoas que você se relaciona, dizer, olha, eu não estou bem, eu não sei por que ainda, né, mas você já está conseguindo colocar isso para fora para que a outra pessoa não crie na cabeça dela que ela está sendo o seu problema. Então, essas clarezas, no final do dia, parece que um dos grandes problemas que a gente tem como sociedade é falha de comunicação. As pessoas não conseguirem entender ou entender a real intenção da outra pessoa, e às vezes a outra pessoa está te fazendo mal de maneira não consciente. Então, esse despertar para dentro, né, te ajuda a entender que às vezes você não está sendo uma boa companhia e conseguir ter essa clareza. Eu acho que isso também ajuda a conseguir dizer, olha, eu não estou indo bem hoje, então o que eu vou fazer amanhã para poder compensar esse dia de hoje? Porque, querendo ou não, a gente tem os nossos objetivos. E tudo bem, um dia ou outro você não está conseguindo construir o caminho na direção desse objetivo. Mas um dia perdido precisa ser recuperado de alguma maneira. Não precisa ser no dia seguinte tudo. Mas essa compensação precisa começar a ser construída também. Se você não reflete, às vezes vai passar a semana e você nem percebeu que foi uma semana perdida. Às vezes vai passar um mês e não percebeu que foi um mês perdido. E aí, de repente, acaba o ano e você fala, nossa, eu fiz uma lista aqui de 5 objetivos para esse ano e estou refletindo agora que eu não cumpri nenhum. Então, para não deixar só no arrependimento que já foi, essa reflexão diária, ou semanal, ou quinzenal, é também uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, sabe? Ô, Leonardo, eu até comecei a rir aqui porque estava falando de entender ou de não falar. A mulher, falam que a mulher é bastante complicada de entender, né? Porque ela pensa uma coisa, ela fala outra e ela age de outra maneira. E o homem fica meio perdido em relação a entender a mulher. É bem assim, não é? O que a mulher precisa fazer? Ela precisa fazer curso de desenvolvimento pessoal, porque realmente a gente, de repente, o marido pergunta, você vai querer? Não, agora não. Mas não fala por que não quer, daí o marido não faz aquilo, aí porque você não fez aquilo, que não é bem assim. Eu só para descontrair um pouquinho, não é bem assim, a mulher não é mais complicada, seria ela a procurar mais as terapias, vamos falar da importância de terapia para o desenvolvimento, a se entender, porque às vezes a mulher ela é mais complicada, acho que por conta dos hormônios, sei lá o quê, de se fazer entender, não é isso? Eu vejo que a parceria aí entra como uma grande ajuda. Assim. Às vezes eu não tinha consciência de que eu não estava vivendo um bom momento. E aí, às vezes, minha esposa falava, olha, acho que você não está bem. Então, esse estímulo externo também é importante de todos os lados, porque às vezes a gente não se percebeu como eu falei alguma coisa e a outra pessoa não entendeu. É importante saber que a outra pessoa não entendeu. Então, alguém disse alguma coisa e falou, poxa, não ficou claro para mim o que você quis dizer. E acho que muitos conflitos, seja entre amizade ou relação amorosa mesmo,
tem aquela frase, né? Mas eu te falei. E acho que aí nessa frase tem um erro muito importante. A comunicação não é o que você diz. A comunicação é o que o outro entendeu. Então, a frase, né, eu te falei, às vezes ela não significa nada, porque às vezes você falou mesmo, dentro da sua cabeça você transmitiu o conhecimento, mas a outra pessoa não entendeu. Então, a comunicação falhou. E essa é a hora que a parceria é importante, sabe? Porque eu acho que a gente foi colocado em sociedade porque o ser humano, como ser social, tem muitas oportunidades de, dentro do contexto social, ter o que ele precisa para melhorar. E por isso que, nesse ponto que você comentou, né? Ah, mas a pessoa às vezes nem soube se expressar. Porque às vezes não tem a clareza do que quer dizer mesmo. E acho que daí você tocou num ponto muito importante, sabe, Ângela? Eu acho que antigamente falava-se terapia e quem fazia terapia era gente maluca. Mas acho que esse conceito já passou da hora de cair. A terapia, ela é muito importante para que você se entenda. Então, acho que eu cheguei a fazer terapia há uns 2, 3 anos, quando eu era mais novo, e daí achei que já tinha resolvido toda a minha vida, e 4 anos atrás voltei a fazer terapia. E é uma coisa que eu não largo mais de fazer, porque eu enxergo que a terapia é um momento marcado na agenda e é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Por mais que tenha um profissional lá para me ajudar, para me orientar, grande parte da terapia é justamente para que eu consiga me entender. Entender o que eu estou sentindo, entender como eu estou reagindo, entender por que eu estou reagindo dessa maneira. Então, acho que a terapia é uma das ferramentas super poderosas de autodesenvolvimento e que, de novo, você ser uma pessoa terapeutizada, como a gente brinca, acaba facilitando em muito a convivência. E também de você ter consciência do que você precisa melhorar. E olha, o nosso tempo já acabou e nós não vamos conseguir falar da entrevista, mas isso é bom porque assim eu vou deixar o convite já para voltar para para outro programa, né? E falar sobre como participar de uma entrevista de sucesso e de repente conseguir através dessa entrevista um cargo tão desejado, né? Mas você já está marcado aqui, já está convidado para voltar. Leonardo, nós estamos aqui encerrando. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para o nosso público que está nos assistindo. Eu queria agradecer muito a oportunidade e acho que é muito importante, de novo, né? Se você não é a pessoa que conhece a si próprio, como você pode esperar das outras pessoas te conhecerem? Então fica esse convite, né, de ter pelo menos 15, 20 minutinhos na sua semana de você pensar o que foi bom nessa semana, o que não foi bom, o que eu posso fazer de melhor para a próxima semana. E esse pequeno exercíciozinho, acho que tem um efeito borboleta gigante nas nossas vidas. Assim, o potencial que isso tem de melhorar a vida é extraordinário. E acho que o bônus, né, para ganhar estrelinha lá no boletim, é se você conseguir fazer essa reflexão no papel, porque a nossa cabeça tem geralmente uma falsa sensação de clareza, e às vezes quando a gente vai passar da cabeça para o papel é a hora que a gente entende que, opa, talvez não esteja tão claro assim para mim, preciso pensar sobre, e na hora de botar no papel é a hora que a gente tem que deixar as coisas mais claras. Perfeito, perfeito. 15 minutos dessa reflexão pode valer as 24 horas do dia, aí seja na sua empresa, seja no seu lar, seja no hall dos amigos, né, Leonardo? Muito obrigada por sua presença, amei esse nosso bate-papo, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também amaram, sabe, esse esclarecimento que você deu às nossas mentes. Deus abençoe você e muito sucesso. Já estou esperando para a próxima entrevista.
Obrigado de novo e espero que tenha sido produtivo. Foi muito. Um beijo no seu coração. Tchau. Beijo. Que pena, o programa acabou e o programa foi hoje maravilhoso, com os nossos convidados maravilhosos. E eu quero, antes de ir embora, falar de Maria Fifi Tricô. Hoje eu estou com uma blusa aqui, olha, lindíssima, de Maria Fifi Tricô, e eu quero lembrar você que os looks da estação outono já chegaram na Maria Fifi Tricô. Muita coisa linda, blusas, saias, vestidos, nas cores da temporada de outono, né, que vem aí no marrom, no terra, no ocre, cores lindas, modelos lindos e peças maravilhosas que fizeram tanto sucesso no verão e tenho certeza que farão muito sucesso no inverno. Então, antes de você já procurar por seus looks para outono e inverno, passe em Maria Fifi Tricô. Vai lá, a Verônica vai atender você com o maior carinho. Liga lá, ela faz uma bag e leva até a sua casa. Maria Fifi Tricô fica ali na Visconde de Nova Granada, quase pertinho ali do Flat Hotel, do semáforo ali da rotatória. Ela fica assim, aquela loja bonitinha, com uma vitrine linda, do seu lado esquerdo, você descendo a Visconde de Nova Granada. Fale com Verônica, Maria Fifi Tricô. Eu tenho que mandar meu beijo para a Adri Vida, que está cuidando da minha pele com muito carinho. Para Carol Parrotti, que coloca meus cílios lindo. Para Paulinha, que faz a minha maquiagem. Para Carol, que faz também o meu cabelo. Então, olha, são pessoas queridas, né, que estão cuidando de mim para que eu possa vir aqui e estar em forma, né, para poder apresentar um programa para vocês de qualidade, que é essa a minha intenção, deixar o maior número de pessoas, deixar melhor o maior número de pessoas com nossas entrevistas, com os nossos entrevistados e com os nossos conteúdos. Se você não tem a TV Leme, assista pelo aplicativo no seu celular. Baixe no seu aplicativo Android ou iOS, você baixa o aplicativo da TV Leme e você assiste ao vivo, toda quinta-feira, às 21 horas, ou então depois, na hora que você tiver um tempo, você entra no aplicativo e assiste às reprises. Combinado? Ângela não existe sem você. Estou indo embora. Beijo no seu coração. Até a semana que vem, se Deus quiser, tenho certeza que Ele quer. Tchau.